Será que a palavra Deus ela pode ser usada para outros seres ou pessoas que não são Deus Todo-Poderoso? Ou essa palavra só é utilizada para o Deus Todo-Poderoso ou para deuses falsos na Bíblia? Vamos analisar o que a Bíblia diz e eu vou explicar também o que significa a palavra Deus para você, ok? Primeiramente, eu estou aqui com uma pictografia das palavras que representam a palavra Elohim, né? El, de Elohim, que é Deus, tá? Ó, que nem tá aqui, ó, tá? Nome para Deus, força, usado 250 vezes no Tanakh. Então, aqui é a cabeça de um touro e um cajado, né? O cajado representa autoridade e a cabeça de um touro representa poder, força, né? Então, forte líder ou alguém que tem autoridade e poder. Então, as pessoas na época que tinham autoridade e poder, elas poderiam ser chamadas de deuses. Isso era comum na época dos hebreus, dos israelitas, tá? Mas aí você pode se perguntar, mas e aí aquele texto que fala em Isaías 43:10, que Jeová diz aqui, ó, vou até ler para vocês aqui, ó. Fala assim, né? Vocês são minhas testemunhas de Jeová, sim, meu servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam e tenham fé em mim e entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus e depois de mim continuou a não haver nenhum. Então, quando você lê esse texto aqui isoladamente, pode dar a entender que não existe outro que pode ser chamado de Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. E algumas pessoas utilizam esse texto dizendo que Jesus também é chamado de Deus, então ele só pode ser o Deus Todo-Poderoso. Mas não é isso o que a Bíblia diz. Então, o que diz o contexto de Isaías capítulo 43, versículo 10? O contexto é muito claro. Jeová, ele estava comparando a tua autoridade, o teu poder, com os deuses falsos das nações. Se você voltar um capítulo, né, aqui em Isaías capítulo 42, versículo 8, ele diz assim: Eu sou Jeová, este é o meu nome, não dou minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Então você vê claramente que a questão aqui é que o povo de Israel estava deixando de adorar a Jeová, estava adorando deuses falsos, imagens, né? Que não eram deuses verdadeiros, não eram deuses, né? Aqui no versículo 17, ó, Isaías 42:17 diz assim, ó: Aqueles que confiam em imagens esculpidas serão obrigados a retroceder e ficarão cobertos de vergonha. Aqueles que dizem às estátuas de metal: vocês são os nossos deuses. Então nós vemos claramente que Isaías aqui estava retratando o poder, a autoridade de Jeová com os deuses falsos das nações. E olha que interessante, quando nós lemos aqui, ó, Isaías capítulo 43, versículo 9, fala assim, ó, que todas as nações se reúnam num só lugar e que os povos sejam ajuntados. Quem entre eles podem anunciar isso? Quem pode nos revelar as primeiras coisas? Que eles apresentem as suas testemunhas para provar que está certo, que ouçam e digam, é verdade. Então Jeová disse, ó, apresente aí as testemunhas, né, desses deuses falsos. Aí ele disse para a nação de Israel, ó, vocês são minhas testemunhas de Jeová. Sim, meu servo a quem escolhi, para que vocês me conheçam e tenham fé em mim, e entendam que eu sou o mesmo. E aí ele diz essa frase aqui. Então o contexto geral aqui mostra claramente que Jeová estava dizendo que antes de mim não foi formado nenhum Deus, isso é óbvio porque ele sempre existiu, e depois dele continuou a haver nenhum, né? Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é um Deus além de qualquer outro Deus. Mas isso não quer dizer que ele não pode levantar seres que podem ser chamados de deuses. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. A primeira menção que eu quero deixar aqui para vocês é Salmos capítulo 8, versículo 5, tá? Salmos capítulo 8, versículo 5 é uma profecia sobre nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui fala o seguinte, ó: Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Só que a palavra aqui tem um asterisco. Eu estou usando a Almeida agora, a Almeida século 21. E se você vir aqui no asterisco, ó, você vai ver ou do que Deus. Por quê? Porque a palavra aqui, falando que Deus o fizeste Jesus quando estava na terra um pouco menor do que Deus, né, ou seres divinos, a palavra aqui é Elohim, tá?
Então, Elohim é a mesma palavra utilizada para Jeová. Essa palavra que eu mostrei aqui no papel para vocês, tá? Que representa forte líder, autoridade e poder, tá vendo? Nome para Deus. Então, os anjos na Bíblia, eles foram chamados de deuses, tá? Outros que foram chamados de deuses também são juízes humanos. Olha aqui, ó, preste bem atenção em Salmos 82, versículo 1, ó. Deus, esse aqui é Jeová, preside na Assembleia Divina. Ele estabelece seu juízo no meio dos deuses. Olha aqui, será que esses deuses que ele estabelece seu juízo são deuses falsos? Obviamente que não, né? Aqui está falando de pessoas que têm autoridade e poder, tá? Por isso que eles são chamados de deuses, tá bom? E aí aqui no versículo 6, ó, continua, eu disse, vós sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo. Então nós vemos claramente aqui que outros seres, e se você ler aqui, gente, você vai ver que Jeová estava repreendendo juízes humanos e chamou eles de deuses. Por quê? Porque é um título que conota alguém com autoridade e poder. Outro texto que eu vou mostrar para vocês aqui é Êxodo capítulo 7, versículo 1, tá? Êxodo capítulo 7, versículo 1. Olha só o que Jeová ele falou sobre Moisés, ó. Fala assim, ó. Então o Senhor, a palavra Senhor está em maiúsculo, significa Jeová. Então Jeová disse a Moisés, eu te constituí como Deus para Faraó. Tá vendo? E Arão, teu irmão, será teu profeta. Então, Jeová levantou Moisés como Deus para Faraó. Moisés tinha autoridade e poder. Então você vê claramente que Moisés tinha autoridade e poder, por isso ele foi chamado de Deus, tá? Só que, como Jeová, não tem Deus, porque igual a ele não existe, ele não recebe autoridade e poder de ninguém, tá? Essa é a grande diferença, tá? Agora, essa questão, gente, de falar que somente ele pode ser chamado de Deus, né, por causa desse texto, olha só que interessante, ó. Quando o homem foi falar com Jesus, aqui em Marcos capítulo 10, ele falou o seguinte, ó, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Tá vendo? Será que o único que é bom em todo o sistema, em todo o universo, é Jeová? Será que Jesus não era um homem bom na terra e depois ele não era uma pessoa boa no céu, né? Será que os anjos não são bons? Então, obviamente que quando Jesus disse isso, ele estava dizendo em sua totalidade. Não existe alguém igualitariamente bom igual a Jeová. Não existe, tá? Só que isso não quer dizer que outras pessoas não são boas. Então, quando nós analisamos a Bíblia, nós vemos claramente que realmente igual Jeová não tem, não existe. Mas isso não quer dizer que Jesus não seja um Deus, não quer dizer que os anjos não sejam deuses, e não quer dizer que pessoas que têm autoridade e poder também não podem ser chamados de deuses. E antes que você venha aqui falar para mim, mas ali estava com letra minúscula. Gente, isso não existe no hebraico, tá? Não existe letra maiúscula e minúscula no hebraico, isso existe no português, tá bom? Então a mesma palavra que foi usada para Jeová como Elohim foi usada também para juízes humanos, para anjos e para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Antes de você falar aí que as testemunhas de Jeová são politeístas, estude mais a Bíblia e veja que a palavra Elohim já foi utilizada para outros seres além de Jeová. E eles não eram deuses falsos, eles eram deuses verdadeiros, mas obviamente não o Deus Todo-Poderoso, Jeová.